Saúde! O plano aberto de hoje vai falar sobre a meningite. Veja também. FAOP oferece oficina de escrita e leitura de graça. Uma reportagem especial vai falar sobre um grande personagem do Cine Vila Rica, de Ouro Preto. E hoje é sexta-feira, dia de você conferir a nossa agenda cultural. Olá! Febre alta, dores de cabeça, pescoço rígido e náuseas podem ser sinal de meningite, que é a inflamação da membrana que envolve o cérebro. Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013, mais de 18 mil casos foram confirmados no país. E outras informações sobre a doença você vê agora com a repórter Águida Martins. A meningite é uma doença que envolve todo o nosso sistema nervoso, pode deixar sequelas e até pode levar à morte do paciente. E para esclarecer dúvidas sobre a doença, eu converso com o neurologista Dr. Leonardo Brandão. Doutor, primeiramente, quais as causas da meningite? É tão importante quanto a gente falar a respeito das causas da meningite é explicar o que é a meningite, né? Envolvendo o sistema nervoso central, né, entre a caixa craniana e o cérebro, a gente tem umas membranas que são as meninges. A gente tem uma mais externa que fica bem aderida ao tecido cerebral, uma mais interna que fica bem aderida ao tecido, na verdade a externa ao tecido ósseo, né, a mais interna ao tecido cerebral, e uma intermediária. E entre essas duas, a intermediária e a mais interna, circula um líquido, que a gente chama de líquido cefalorraquidiano. A função desse líquido é o quê? É proteger o cérebro, nutrir algumas células do cérebro. Quando a pessoa tem a meningite, o que vai acontecer? Você vai ter um processo inflamatório e infeccioso dessas duas últimas meninges, a intermediária e a mais interna. Tá? E a gente tem inúmeras causas, inúmeros agentes que podem estar associados com a ocorrência da meningite, desde meningite bacterianas, meningites virais e meningite fúngica. Doutor, como detectar a doença? Quais os sintomas principais? A gente pensando, por exemplo, numa meningite viral, muitas das vezes passa despercebido, passa como se fosse uma gripe mais forte. Até porque os agentes, os vírus que estão envolvidos com a ocorrência da meningite bacteriana, da meningite viral, são os mesmos vírus que estão associados com a gripe, via de regra. Nesse tipo de situação, a pessoa vai ter o quê? Febre alta, dor de cabeça, dor pelo corpo, muitas vezes vômito, cansaço e passa despercebido na grande maioria das vezes. Você rotula isso como sendo uma gripe mais forte. A meningite bacteriana que é a mais importante, a mais, vamos dizer assim, prevalente. E a gente tem algumas bactérias que estão envolvidas na gênese desse processo. Via de regra, são bactérias que associadas também a infecções de vias aéreas. São as bactérias que dão sinusite, são as bactérias que dão pneumonia, por exemplo. Quais as formas de tratamento, então? O que vai acontecer é o seguinte: se você tem uma meningite viral, via de regra, você vai fazer tratamento sintomático, tratamento de suporte. Internação, hidratação venosa, medicamento para dor, medicamento para febre, muitas vezes medicamento para o enjoo e repouso. Tá? Na meningite bacteriana, não. Na meningite bacteriana, a gente tem que começar com antibiótico. E, doutor, para finalizar, existe forma de se prevenir da meningite? Forma propriamente dita, não. A gente tem até a vacinação. Né? Existem vacinas para o pneumococo, existe vacina para o meningococo, que são as bactérias mais comuns. Tá? Você vai fazer a vacinação de massa quando você tem uma epidemia associada com o meningococo. No que diz respeito ao pneumococo, não tem grande serventia, porque o que vai acontecer é o seguinte: não existe uma transmissão de pessoa para pessoa. Tá? Então, a partir do momento que você entrou em contato com um paciente com pneumococo, tá, que tem uma meningite pneumocócica, o risco de você ser contaminado é muito pequeno. Com o meningococo, vai depender do quê? Da proximidade, do tempo que você ficou em contato com aquela pessoa. Doutor, muito obrigada pela entrevista. E em Ouro Preto, a vacinação é feita de forma gratuita em crianças de até 2 anos. Os pais que quiserem vacinar seus filhos podem ir até o posto mais próximo de sua casa. É preciso levar a carteira de vacinação das crianças. Estão abertas as inscrições para a oficina de escrita e leitura oferecida pela FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, em parceria com o ateliê de psicanálise da cidade. A oficina pretende puxar discussões a partir de citações de autores literários e produzir conteúdos escritos por meio de imagens e recortes de cada obra.
Durante os encontros, os participantes vão poder falar sobre seus próprios textos, fazendo comparações com os autores trabalhados. A oficina é de graça. Os interessados em participar devem se inscrever pelo e-mail biblioteca@faop.mg.gov.br. As inscrições acontecem enquanto houver vagas. Serão 4 encontros, um por mês, sempre às 5 da tarde, na Biblioteca da FAOP Murilo Rubião, que fica na Rua Irmãos Kennedy, número 601, no bairro Cabeças. E o primeiro encontro será no próximo dia 9, quarta-feira que vem. Outras informações você pode ligar no 3551-2014. E chegou a hora de você conferir as opções culturais para o seu fim de semana com Felipe Barbosa. É isso aí, Vitor. Separamos opções de todos os gostos para aproveitar o fim de semana na região. A exposição Aspectos Urbanos, Artes Visuais e Poesia continua aberta na Galeria César Mariana. Os trabalhos apresentam poemas ilustrados de vários autores contemporâneos. A exposição é gratuita e fica aberta diariamente de 9 da manhã às 7 da noite. No sábado e no domingo será realizada a 8ª edição do Festival Gastroarte da Chapada. O evento acontece no subdistrito Chapada, que fica a 15 quilômetros de Ouro Preto. A programação inclui artesanato, música, natureza e gastronomia. E a abertura das atividades nos 2 dias acontece às 11 da manhã. Outra opção cultural gratuita é o primeiro Festival de Violões, que acontece em Ouro Branco. O evento traz até o dia 7 de setembro concertos e oficinas, além de atividades com foco na formação e na democratização da música erudita. No nosso blog você confere a programação completa do festival e outras atrações culturais da região. Acesse tvufop.blogspot.com.br. Aos 12 anos de idade, ele foi convidado a trabalhar como lanterninha do antigo Cine Salvador de Ouro Preto. Mais tarde, passou a pregar cartazes de divulgação dos filmes pela cidade. A paixão pelo cinema também o fez aprender a operar as projeções audiovisuais. E quando o Cine Vila Rica ficou fechado, em 1985, foi ele o guardião do espaço. Adão Soares Gomes dedicou 54 anos de sua vida ao cinema de Ouro Preto. E parte dessa história você confere agora na nossa reportagem especial. Sempre gostei muito de vir ao cinema, todo final de semana eu sempre vinha ao cinema. Foi onde eu tive um contato maior com o Adão, porque todo final de semana eu estava no cinema. E ele até me questionava, ele falou assim, mas essa menina solitária que só vem para o cinema sozinha. Aí eu falei, mas Adão, eu gosto de vir para o cinema sozinha, porque eu quero assistir o filme, é o meu prazer. Então foi daí, a partir daí que a gente começou a ter um contato maior. E eu sempre conversava com ele me contava a respeito dos filmes que ele colecionava, dos cartazes que ele tinha um acervo enorme na casa dele, e que ele era um amante do cinema. Desde os 12 anos que ele contava que ele fugia de casa para vir para o cinema. Ele não falava nada com a mãe, com ninguém, que ele saía. Quando chegava, dava conta dele, cadê? Não estava em casa, estava no cinema. Ele era funcionário do cinema desde a inauguração do antigo cinema, que era hoje o local do Itaú, né? Cine Salvador. Aí ele saiu do Cine Salvador. E como os Trópias, né? A família Trópia Ouro Preto era dona de 3 cinemas aqui em Ouro Preto, fora outros cinemas em outras cidades. Aí, como se foi? Ele foi vendido para o UFOP, junto com o cinema. Ele era apaixonado, assim, ele cuidava disso aqui como se fosse a segunda casa dele. Ele tinha um amor por esse cinema que era uma coisa incrível. Ele assistia todos os filmes, né? Gostava de acompanhar, de ver os cartazes, o que estava acontecendo de cinema na região. Então, era um apaixonado por cinema. Na época que ele começou como lanterninha aqui no cinema, tinha muitos amigos deles que queriam assistir os faroeste, esses filmes antigos. Como não tinha dinheiro para entrar, Adão sempre deixava que eles passavam debaixo da roleta e entrassem para o cinema. É uma pessoa alegre, uma pessoa se apaixonada com o cinema, né? Sempre gostou, a área dele, morria de ciúmes, a gente não podia entrar nem dentro da sala né? Onde ele projetava os filmes. Ficava mais aqui dentro, aprendendo. Quase nunca ela assistindo filme. Às vezes alguns filmes interessantes, sempre tem uns filmes a mais que se interessa por eles. Aí eu ia para sentar lá no meio das cadeiras, no meio do público, para assistir. Mas conforme acabava a sessão, eu já vinha para ajudar ele, tirava os filmes e começava a rebobinar para ele. Ele estava sempre no cinema, não só nos horários da projeção, como fora desses horários também.
era muito comum você vê-lo na porta ali, tinha uma bancadinha e ele ficava ali. O último filme que nós passamos juntos aqui foi A Ilha do Medo, de Leonardo DiCaprio. Foi num domingo, do dia 26 de abril, que eu estava de folga. E nessa segunda-feira eu tinha que vir aqui abrir o cinema. Como ele sempre gostava de vir, ele vinha antes de mim. Mas aí, no caso, teve esse acontecido que ele infartou na porta do cinema. Para as pessoas que são de Ouro Preto, ele é uma figura essencial. A gente não consegue, pelo menos assim, eu não tenho lembranças do cinema sem ser com a presença do Adão. Então, todos os dias aqui eu lembro dele, só olhar para os quadros dele, ver ele aqui, ver como que ele faz falta. Porque eu acho que assim, eu mesmo sou projecionista, mas apegado mesmo como ele, eu acho que não vai existir não. O Cine Vila Rica traz até o dia 9 de setembro sessões de filmes em homenagem ao Senhor Adão. A mostra, de graça, exibe algumas obras do acervo do ex-projecionista e também filmes atuais escolhidos pelo seu filho, o Cláudio Donato. A programação completa e os horários das sessões você encontra no nosso blog. É só acessar tvufop.blogspot.com.br. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.